Muito bem, estamos iniciando mais um Fala Galvão podcast. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus, né, por mais essa oportunidade de estarmos aqui. Também agradecer a você, né, pela sua participação, pela sua audiência, deixando também aqui o nosso recado inicial de todo o Fala Galvão podcast, para você acessar o YouTube, né, e se inscrever no nosso canal, José Galvão Itu, e lá você estará se inscrevendo, né, acompanhando aí uma série de entrevistas do nosso canal. Quero também aqui mandar aqui um abraço especial para o meu querido amigo Ricardo Schincariol, né, da Itubaína, aqui o nosso patrocinador. Obrigado, viu, Ricardo? Ricardo que está sempre aqui prestigiando aqui o Fala Galvão podcast. Também hoje nós estamos aqui recebendo o André Felipe Constante Roedel, carinhosamente conhecido como André Roedel, né? Diretamente aqui do estúdio Tangerina, né? Um estúdio com sabor criativo. André, seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui junto conosco. Prazer é meu pelo convite, Galvão. Obrigado. Vamos à frente aí com as perguntas. Aí. André, você nasceu em Salto, né? E acabou se estabelecendo aqui em Itu, né? Eu nasci em Salto por um acidente de percurso, né? A gente estava numa época de greve da Santa Casa, se não me engano. E daí nasci em Salto, fiquei alguns dias lá, né, na maternidade, mas já vim para Itu. Então minha vida toda foi em Itu. Eu só nasci mesmo em Salto, mas a vida foi consolidada aqui, na região do bairro de São José, depois do Jardim Aeroporto, e agora eu voltei para São José, onde eu moro atualmente, né? Então eu sempre fui ligado à cidade de Itu mesmo. E a sua mãe tem uma carreira também no serviço público também, né? Não tem quem não conheça minha mãe, a Delcy Kelly, minha mãe. Tipo, quantos anos já de funcionária pública? Ela tem 31, vai fazer esse ano, né? Entrou em 93. Então, assim, é uma história dentro da Secretaria de Esportes, muita gente conhece ela, fazendo o papel dela, desempenhando muito bem lá, passou por vários governos e sempre se manteve na Secretaria de Esportes, passou por um tempo na educação também, mas realmente minha mãe foi uma história dentro da prefeitura e é o que é minha maior inspiração, minha mãe. Minha mãe é a maior inspiração minha. Com certeza. E é importante aqui ressaltar, né, André, que, por exemplo, o funcionalismo público realmente concursado, aquele que escolhe o serviço público como carreira, ele está lá para servir o prefeito que está naquele momento, né? Seja o prefeito A, B, C, né? Eu vejo, porque eu também fui funcionário durante 20 anos, e a gente sabe que esse é o espírito do funcionário público realmente que faz carreira no serviço público, né? De estar sempre à disposição daquele que ganhou de forma democrática. Com certeza. Minha mãe é um exemplo disso. Minha mãe serviu todas as prefeituras que passaram, todos os governos. Eu também fui funcionário público por 3 anos, sei como fui. Peguei 2 prefeitos ali, né? Então, que gestão que foram? Foi gestão Herculano e gestão Tuíse. Começo da gestão Tuíse. Legal. Logo eu saí daí na gestão Tuíse, mas era concursado mesmo, pedi demissão. Mas eu sei como que é. É um trabalho exemplar de muito. Tem, lógico, funcionário público complicado, tem seus problemas, mas como toda empresa. Como todo lugar. Como toda empresa. Mas realmente que o funcionário público ele ficou meio estigmatizado por conta das piadas, assim, mas é um trabalho que, para quem faz, mesmo se dedica, é um trabalho exemplar, é um trabalho muito interessante. André, eu lendo aí um pouquinho da sua biografia, eu vi que no ensino médio você já na escola já atuava, né, preparando o jornal da escola, tal. Como que foi essa experiência e se foi daí que surgiu realmente a sua paixão pelo jornalismo? Então, Galvão, eu sempre gostei de escrever, sempre foi uma coisa que eu gostava. Eu e meu irmão... Desde pequeno? Desde pequeno, era eu e meu irmão, diferença pouco de idade, menos 3 anos, então a gente sempre brincava junto, se imaginava fazendo as coisas juntos, assim, brincando. Eu gostava de jogar bola, como toda criança, eu gostava muito de desenho, de série, essas coisas assim, só que nunca me levei jeito pra bola, nada. Então, assim, comecei a gostar de esporte, e o esporte é uma coisa assim, se você joga bola, você é o jogador. Se você não joga, você fica pra fora de técnico, de gandula, o que for, né? E eu comecei a ver no jornalismo esportivo uma oportunidade, né? Comecei a gostar de assistir programa de esporte, programa de futebol. Que time que você torce? Eu sou corintiano. Olha lá, gente boa, tinha que ser. Família toda é corintiana, então tinha como não ser.
E nós estamos felizes, né, com essa recuperação, com esse jogo graças aí. A Deus, graças né, a Deus. Corinthians e Fluminense, né, foi a nossa redenção, né? Enfim, ganhamos. Foi difícil, mas eu sempre gostei. Então, como eu não me levava jeito no futebol, e minha mãe também trabalhava no esporte, né? Também trabalhou na SEMI, no esporte, então eu me vi envolvido com o esporte. Então eu gostava de acompanhar os programas, e foi aí que nasceu um pouquinho essa inspiração pro jornalismo. E também sempre gostei muito de cinema, séries, essas coisas. Então eu acompanhava muito. Lembro que no começo da internet eu acompanhava muitos sites de notícia, revistas sobre notícia de cinema. Então juntou um pouco dos dois lados, o cinema e o jornalismo, e o esporte, que me fez me interessar por jornalismo. Aí, antes no médio, ainda no fundamental já, eu começava a fazer um jornalzinho impresso, era 2 páginas, assim, frente e verso, uma folha sulfite, que eu colocava notícias da escola, né? Interclasse, alguma excursão. Fazendo mimeógrafo? Não, já era no Xerox, já tava um pouco mais evoluído. Já tava mais moderno. Já tava mais moderno, mas peguei a época do mimeógrafo também, mas a minha já era no Xerox já, e distribuía na escola, e o pessoal gostava. E daí também em 2004 foi o último ano do governo Piunti, se não me engano. Ele já não estava mais na prefeitura, mas minha mãe trabalhava lá, e ela tinha uma proximidade com o prefeito, tudo. E daí ela conversou com o Júlio André Piunti. Olha só, um grande abraço aí pro meu querido amigo Júlio André Piunti. Palmeirense, tá certo, mas é nosso amigo, né? Não, o Júlio é uma pessoa fantástica, os filhos dele também, um abraço para ele também. E daí ele trabalhava no República, no jornal República na época. E minha mãe falou, será que ele não consegue fazer alguma coisa aí? Isso aos 13 anos. 13 anos. Daí você começou a escrever uma sinopse dos filmes. Isso. Daí tinha o caderno de cultura de lazer do República, que era o Zip Lazer. E eu comecei a fazer a sinopse dos filmes que lançava. Só que assim, na época não tinha acesso à internet direito. Era uma coisa tipo... Eu fazia o texto no Word, colocava no disquete na época, levava de ônibus até a redação da República ali na 21 de abril para ser publicado. Mas logo o jornal ele parou, né? Ele continuou no site só, mas ele parou no impresso. Então fiquei um semestre. Então foi a minha primeira incursão no jornalismo foi no República. Legal, legal. E você cursou a faculdade Prudente de Moraes? Sim. Daí eu fiz o ensino médio na Tec Martim de Siero, na Escola Agrícola, né? E era do lado da Prudente, né? Então eu sempre passava ali por próximo. E uma vez eu vi uma propaganda de um vestibular. Eu falei, vou tentar, né? E tava na época já de fazer Enem, essas coisas. Eu fiz o Enem e tudo, mas não fui muito bem no Enem. Eu consegui uma bolsa, mas em Educação Física, que era a minha segunda opção, na Unimep, em Piracicaba. E daí eu fiz o vestibular da Prudente mesmo, e consegui uma bolsa na Prudente. Então eu falei, juntou o útil ao agradável, né? Uma faculdade boa, renomada, um curso que eu queria fazer, próximo de casa. Então não tive esse custo também de mudar de cidade, né? E o jornalismo na Prudente era muito bem avaliado, assim também como o curso de comunicação social. A Diana também, minha esposa, se formou lá. Acho que ela foi bem antes do... não muito antes, né? Mas ela fez também. Eu me formei em 2012 depois, né? Tá. Mas a faculdade formou muitos profissionais. Era considerada uma mini PUC, né? Os professores da PUC Campinas davam aula na Prudente. Uma qualidade muito boa, realmente, E isso me fez ter contatos, me inserir mesmo no meio do jornalismo. Foi ali que daí, de vez, eu estabeleci na profissão, né? E como que surgiu o seu primeiro emprego como jornalista? Então, eu trabalhei em 2010, eu comecei a fazer minha primeira incursão mesmo, assim, mais profissional no jornalismo, que foi num estágio nos Jogos Regionais. Tá. Os Jogos Regionais foi aqui em Itu. Eu trabalhava na prefeitura na época, ele era concursado, né? E daí eu consegui, com o prefeito da época, o Herculano, para conseguir ficar uma semana fazendo estágio nos Jogos Regionais. Então foi a minha primeira incursão mais profissional no jornalismo. Tá. E que órgão de imprensa? Era uma equipe contratada pela prefeitura para fazer a divulgação dos jogos. Então eu trabalhava ali na cobertura, tipo, foi muito legal. Eu acompanhava, tipo, um dia eu tava no futebol, outra hora eu tava no ping-pong, outra hora eu tava no basquete. Foi bem bacana nos Jogos Regionais de 2010, que foi dos 400 anos de Itu. Daí depois, em 2011, eu tive um começo de contato com o pessoal do itu.com.br, que era um portal bem estabelecido na cidade, com o Alan e a Débora Dubner. A Débora Dubner, isso mesmo. Tinha uma abrangência muito legal, né? E ali eu fiz alguns trabalhos para eles, informais ainda. Em 2013, eu formado, né? Já estava ali
consolidado, já tinha me formado, estava bem na prefeitura até, 3 anos já de prefeitura. Eu falei, é a hora da decisão. Ou eu continuo no emprego que não era minha área, né? Eu trabalhava em outro setor na prefeitura, ou eu vou pro jornalismo de vez. Eu falei, vou me arriscar. Pedi demissão da prefeitura. Muita gente fala, como você pediu demissão no concurso? Pedi demissão e acho que foi a melhor escolha da minha vida. E fui pro itu.com, trabalhei por 2 anos e meio lá. E lá foi acho que um dos momentos mais interessantes dentro da minha carreira, porque eu era repórter mesmo, então estava direto no contato com os acontecimentos. A gente não cobria alguns fatos mais polêmicos, mais parte policial, e nem tanta parte política, mas foi bem no momento ali de crise hídrica, aquela jornada de junho. Então foi uma turbulência a cidade, que eu peguei todos esses protestos aí, essas manifestações, então não tinha como a gente não noticiar, né? Então foi um momento bem bacana. Legal. E daí você chega como editor-chefe do jornal Periscópio. Como é ser o editor-chefe do principal jornal impresso da cidade, né? A responsabilidade, e não só a responsabilidade, a pressão também, né? Sim. O Periscópio surgiu meio por acaso na minha vida, assim. Eu tava no .com fazia 2 anos e meio, né? Não esperava sair ali tão cedo, né? E de repente veio a proposta, primeiramente, para trabalhar no site do Periscópio. Mas depois teve algumas mudanças lá e eu fui chamado para ser repórter mesmo, né? Do impresso. E entrei como repórter lá. E fiquei 2 anos, 1 ano e meio quase como repórter, lidando com política principalmente. Então foi uma transição ali, saí um pouco do esporte e fui para política, que era uma coisa que eu já gostava também, mas daí eu fui mais incisivo mesmo nessa área. E fui crescendo assim dentro do jornal, acho que fui agradando a equipe, a direção. Era um momento de renovação, né? A gente passa por um momento de transformação do jornalismo, né? E em 2017 veio o convite para ser chefe de redação, né? Então, depois de 1 ano e meio já de casa, que eu viro chefe de redação. E tô aí até hoje. O anterior, quem que era? O Valine. O Valine, grande jornalista. Ivan Valine, ele saiu, Valine. e entrei no lugar dele. Legal. E já tô aí, né, desde 2017, vai fazer 9 anos de jornal esse ano. E você teve a oportunidade também de trabalhar com o Zé Carlos Arruda? Tive. O Zé foi um grande professor, assim, um grande mestre na área. O Zé, ele tinha umas tiradas, era sempre muito interessante fechar o jornal com ele, porque a gente tinha alguns choques, né? Conta a diferença de idade. Mas isso é natural, né? Eu tinha aqui 25, 26 anos ali, era muito moleque ainda assim. E o Zé vai fazer 80 anos mês que vem, né? Então ele tem uma experiência. Um abraço aqui pro Zé Carlos Arruda, né? Nosso sempre amigo, né? E fundador aí, um dos fundadores do jornal Periscópio. O Zé, ele tem uma experiência muito grande. Então, fechar o jornal de sábado mesmo, que é a edição principal do jornal, que tem 2 pontos, que é uma coisa que todo mundo fica aguardando para ler, né? E ele tinha essa noção, ele tem uma visão muito grande. O Periquito... o Currupaco tá... O Currupaco tá sempre tá informado, bem informado, né? E ele tem as tiradas... E a história do Zé Carlos, né, ela se confunde com a história do jornal Periscópio, que é impressionante, Sim. né? Eu tive a oportunidade também de participar um pouco, no sentido de todas as eleições, a gente sempre estava... ir lá fazer uma visita, conversar, né? Ele era um grande articulador, né? E também, né, aqueles debates, né? Na verdade, aquela cobertura, né, das eleições que também o jornal Periscópio fazia, acompanhando voto a voto. Me lembro de algumas, inclusive. Você, o Zé Carlos, eu acho que o Sérgio Prévidi, numa bancada, era o Sérgio? Não, acho que não. Não era, né? Mas você, com certeza, junto com o Zé Carlos, né, e outros convidados aí fazendo a cobertura. Então, o Zé Carlos, realmente a história do Zé Carlos no jornalismo e com o jornal Periscópio, ela se confunde, né? Se confunde com a história de Tu, inclusive, né? O Periscópio, aí, nos últimos... vai fazer 60 anos ano que vem, né? Ele é o principal veículo da cidade, né? Tiveram outros jornais, tiveram outras TVs, rádios, mas o Folha da Cidade. Folha da Cidade mesmo, se manteve bastante tempo, acompanhei bastante o trabalho da Folha, né? E depois teve outros jornais, mas assim, o Periscópio se manteve, né? Com certeza. E ele se manteve nesse tempo todo. E eu falo, tipo, um registro de Tu da década de 60 até o início da internet é o Periscópio que você vai ter. É no arquivo do Periscópio, porque não tinha outros jornais, a internet estava engatinhando ainda, então de 65, de fundação do Periscópio, até os anos 2000, é o acervo do Periscópio, que é o registro da cidade. Depois vem a internet, que já começa a mudar um pouco o cenário. Né?
Inclusive tinha um peso também nas eleições, né? No sentido de influenciar, seja pelas enquetes, né? Que também é uma marca do jornal Periscópio, Sim. né? As enquetes, né? E a própria cobertura, né? Da apuração das eleições, tanto pela rádio, né? 104,7, que é também do grupo Periscópio, Sim. né? Como também pelo próprio jornal, né? Que eu acho que a população acompanhava por esses dois canais, né? Sim, por muito tempo o Periscópio. Ainda hoje, é óbvio que mudou muito, né? Por conta da digitalização, da informatização. A gente não pode mais fazer enquete, até por conta da questão É. eleitoral, né? A lei eleitoral não permite enquetes, apenas pesquisas registradas. E a gente não faz esse tipo de pesquisa. Mas o Periscópio ainda tem um fator determinante, acompanhamento, tudo. E uma página, uma edição que é sempre muito aguardada, a edição pós-eleição. É impressionante. Eu ficava besta, assim, de ver o jornal acabar na banca. Isso em 2016, 2020, nas últimas eleições que eu participei municipais, que já tinha internet. Mas as pessoas faziam questão de comprar para ver a página dos candidatos a vereador, que a gente solta uma página inteira com todos com os toda a candidatos, votação. do mais votado até o que O teve menos zero. A gente tem todos. É. E é muito legal, que isso aí a gente teve que, na penúltima edição municipal de 2016, teve que reimprimir o jornal. A gente soltou mais jornal ao longo do dia, porque as bancas precisavam de jornal. Então foi muito interessante, assim, porque as pessoas falam, o jornal impresso está morrendo. De fato, ele não tem mais o poder que tem, mas ainda tem um poder, né? E é justamente isso que eu queria te perguntar, né? Com o advento da tecnologia, e a gente vê também que essas gerações mais jovens, né? Também, às vezes, perdeu esse costume, né? Da leitura do jornal impresso. Como se reinventar, né? Nesse mercado tão desafiador. É realmente um desafio, assim. É uma coisa que eu não tenho uma resposta formulada. O que eu tenho são ideias e tentativas e erros aí. O que eu percebo é que, realmente, o impresso, ele tá em desuso, né? Seja para o jornal, para a revista. Tanto que os principais jornais, Folha, Periscópio, todos os jornais, né, de médio e grande, né, circulação, você vê que todos hoje têm também o site, Sim. né? Tem também. O Periscópio era um jornal que era trissemanal, era de terça, quinta e sábado, passou para ser quarta e sábado justamente por conta desse enxugamento, desse aperto, né? Mas ele mantém um site, redes sociais são importantíssimas. Mas vai ser um desafio, assim. Acho que as próximas gerações elas não vão ter esse hábito mais de ver jornal. É muito difícil, mas a marca ainda é muito forte. Então, o desafio nosso é fazer essa transição para o digital, levando a marca, levando a força da marca Periscópio para o digital. Porque é isso que garante um selo de qualidade de informação, de comprometimento com a informação, que vai fazer o que a Folha está fazendo, é o que o Estadão está fazendo. Eles estão enxugando, eles têm um impresso forte ainda, porque eles têm uma base de assinantes forte ainda, que mantém, mas eles já estão transicionando para que a Folha digital seja mais forte, que o Estadão digital seja mais forte. Se a gente pegar os jornais das regiões, do mesmo porte do Periscópio, né? A gente vê jornais como, por exemplo, Taperá em Salto e outras cidades também, né? Que tem seus... o Liberal em Americana. Então, a gente vê realmente essa transição, né? E esse também enxugamento, né? Um jornal que era, às vezes, diário, passando a ser 2 vezes por semana, né? Justamente por essa dificuldade, né? Eu acho que nas cidades, assim, vai ser mais difícil acabar o jornal impresso tão rápido assim, por conta de ter poucos veículos, né? Mesmo aqui em Itu, a gente tem poucos veículos de comunicação que cobrem o dia a dia da cidade, né? Então o Periscópio ainda tem uma sobrevida, o Taperá em Salto, o Folha das Monções em Porto, porque a gente tem pouca informação local. Eu percebo muita população sabe tudo o que acontece no Congresso Nacional, Arthur Lira, Lula, Bolsonaro, mas às vezes não sabe o que acontece na Câmara de Vereadores. As informações locais. Então, assim, para a informação local, ainda é muito importante. E eu acho que outro diferencial também do jornal Periscópio é a gráfica, né? Sim. Porque isso é fundamental, né? Isso é o caso do Taperá, do Liberal, né? O Taperá ainda roda no Periscópio, inclusive.
O Taperá roda no Roda no Periscópio. Periscópio. Tem jornais aqui da região toda, de São Paulo, da capital, jornais do litoral que imprimem no Periscópio. Então a gráfica é um grande gráfica é um grande diferencial nosso. É um diferencial até de poder também agregar valor, né? Sim, com certeza. Trazendo outros jornais para impressão e tal. Até pra gente mesmo fica muito mais... A gente consegue segurar um jornal até sexta-feira mais tarde. Enquanto outros jornais, às vezes tem que rodar um dia antes. Um dia antes, A gente consegue rodar no dia certinho. E isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença pra informação, né? Óbvio que não dá pra competir com a velocidade de um site, por exemplo, que acontece um acidente na esquina, já tá na rede social. Já tá na rede social. Mas a gente consegue ter uma notícia mais fresca, né? mais atual. E também a própria busca ainda, né, do ituano, né, nas bancas pelo jornal impresso, e também os assinantes também, que acaba fidelizando também, né, e dando essa sustentabilidade também para o jornal impresso, né? Sim, a gente tem uma população, uma idosa grande até, né, que ainda que gosta de ver o impresso, que tem esse carinho pelo impresso. Então, assim, tem leitores que tem um leitor específico que liga todo dia no jornal, assim. A gente tem esse carinho ainda com os leitores mais antigos, né? Óbvio que as pessoas vão envelhecendo, acabam morrendo, e isso é normal, né? A gente tem uma transição de tipo de leitor, mas a gente consegue manter ainda uma base bem fiel ainda. Legal. Bom, eu vou tomar, com licença, viu, André, a minha itubaína, mandar aqui mais uma vez um abraço aqui pro meu querido amigo Ricardo Schincariol Tarchiani. Tomar aqui minha itubaína, a itubaína nos patrocina aqui. Obrigado, Ricardo. Parabéns aí por um produto genuinamente ituano. André, segundo o Instituto ProLivro, o brasileiro lê em torno de 3 a 4 livros por ano, né? Enquanto, por exemplo, você pega um Canadá, né, o canadense lê em torno de 12 livros ao ano, né? Como também estimular a leitura, principalmente nessa juventude aí, porque eu acho que isso também passa também, né, pela leitura também dos jornais, dos periódicos. É realmente um desafio que eu percebo, mas assim, é muita concorrência que a gente tem, né? Uma concorrência até desleal com as telas, né? Com as redes sociais. Às vezes eu mesmo, que sou uma pessoa que gosta de ler, me vejo me sabotando, né? Às vezes fico no TikTok enquanto o livro tá do lado lá. Espera, nossa, você não me leu, e eu tô com o TikTok aqui, né? Então é difícil, é uma concorrência muito complicada. E o livro, né? A leitura, ela te proporciona, né? Você escrever melhor, ter uma leitura mais ampla, mais crítica do mundo, né? A leitura, ela puxa vida, né? Ela é fundamental, né? E você também se mergulhar nas histórias é uma experiência fantástica, né? Sim, é uma coisa, é um exercício que eu tenho feito, inclusive na minha roda de amigos e mais próximo, assim. Quando eu tenho um aniversário, eu procuro dar um livro de presente. Legal. É coisa que a gente tem que começar a ter o hábito. Quem gosta de ler tem que começar a criar esse hábito. Indicar um livro para uma pessoa que nunca leu. A gente sempre vai ter um livro para começar, né? Às vezes tem gente que nunca lê um livro, mas a gente dá uma leitura mais fácil, mais leve, a pessoa vai começar a gostar. Eu vejo minha irmã, eu tenho uma irmã de 10 anos, né? Meu xodó. E ela se interessou, começou a interessar por leitura. Ela gosta de mitologia grega, essas coisas assim. Legal. E tá lendo aquela série do Percy Jackson, sabe? Então é muito interessante, desde pequeno, estimular. E eu tento ao máximo. Então, assim, ela tá gostando desse livro, vamos incentivar. Legal. Leitura também é uma questão de hábito, né? Sim, se começar esse hábito, as pessoas começam a ler. E assim, eu não vejo o problema da pessoa ler no celular, no tablet, no Kindle. Eu acho que a pessoa pode ler até bula de remédio. O importante é ler. Perfeito. Né? A partir disso, ela vai começando a refinar o gosto e vai vendo outros tipos de leitura. Óbvio que tem leituras que nem sempre é tão interessantes. Tem, né, a gente vê uma profusão aí de romances meio duvidosos, né? Principalmente na Amazon, mas é um início, né? É um início que as pessoas podem, de repente, descobrir outros leitores e até escritores, de repente, né? Eu vejo muita gente que gosta de ler e acaba escrevendo sobre o que ela lê, e isso vai criando um círculo virtuoso, né? De leitura, que é muito interessante, que é o que vai fazer diferença. E estimular a leitura de base, né? Desde as crianças, com bibliotecas, é uma coisa que acho que tem que começar... Eu acho que tem que ter uma biblioteca em cada bairro, sabe? É meu sonho que sei lá, aconteça uma lei aí federal que estimule uma biblioteca de cada bairro da cidade, das cidades, enfim, dos municípios, porque é necessário. Agora, você gosta muito de história de quadrinhos e filme, né? São dois
2 hábitos aí que eu também adquiri na infância. Você tem, inclusive, um canal. É isso? Então, eu tenho, na verdade, eu comecei um canal no Ah. YouTube, não foi pra frente, mas hoje eu tenho uma conta no Instagram mesmo, que é o Estante do Roedel, que eu falo Como sobre... que é? A Estante do A Roedel, né? estante do Roedel. Legal. Que Você é- dá dicas. Que eu, na verdade, o que Legal. eu faço? Eu mostro uma estante, mostro coisas que eu vou adquirindo na minha estante. Então, Legal. eu compro um livro novo, eu mostro essa legal. nova aquisição da minha estante. Então, livro, quadrinho, filme... Então, de tudo, né? Filme, o que você curte mais? Mais os filmes da Marvel? Eu gostava mais desse tipo de filme, mas eu fui aprendendo a gostar de tudo. Hoje Tá. eu sou hoje, no final de semana mesmo, eu vi um filme francês. Eu gosto de ver todo tipo Legal. de filme. No final de semana, semana passada mesmo, eu fui numa oficina de introdução audiovisual, que eu vi filmes ali que eu nunca tinha visto, que eu quero ver, filmes de Bergman, filmes do Almodóvar. Então, hoje eu gosto de todo tipo de filme. Não tem filme ruim pra mim. Óbvio, né? Tipo, tem filmes que eu não me agrado tanto, mas todos os estilos de filme eu gosto. Mas o quadrinho, ele surge antes do filme ainda, na minha infância também, ali com meus 7, 8 anos, né? E muita criança começa ali no Turma da Mônica, Disney, depois vai pros quadrinhos mais pesados, assim, mais de super-herói, enfim, de ação. Eu já fui direto pra esse tipo de quadrinho, né? Então, meu primeiro quadrinho foi do Homem-Aranha, e depois eu fui sempre gostando. É um hábito que eu mantive. Você faz coleção ou não? Faço. É uma grande, um grande Não. problema, né? Um grande problema, porque vai dinheiro. É. Vai dinheiro. É uma coisa que eu queria me controlar mais, mas é um grande defeito meu. Mas é legal, né? Você Sim. vê aquela coleção, né? Fala, pô, já li todos esses gibis, não todos li tudo, esses não. livros. Tem muita coisa lá que eu não li, mas eu tenho esse hábito de colecionar desde pequeno. Eu comprava os gibis e por um tempo na minha vida, óbvio que não era muito simples, porque só minha mãe trabalhando, então não tinha como ficar comprando, né? Depois, quando eu comecei a trabalhar e ganhar meu próprio dinheiro, daí foi a farra, né? Daí eu comecei a comprar mais e hoje eu tenho uma grande coleção. E o mais legal de tudo é que eu tô repassando muitos gibis desses, né? Então, Legal. esses dias mesmo, aqui em Tu temos 2 gibitecas aí, que é do Museu da Energia, que grande parte do acervo fui eu que doei. Olha só. E é aberto ao público? Aberto ao público. E tem também a gibiteca do Sila, que é ali onde antigo velório, que também Ah, o Sila. foi uma surpresa uma vez ali que eu fui ver uma estante grande até de metal ali, que basicamente 90% dos gibis que estão lá fui eu que doei durante a pandemia. Então, assim, foi bacana de ver isso, né? Que os gibis que passaram pela minha mão agora estão ganhando outros leitores, né? E isso é bacana. Além de também ter na coleção, daí depois fui diversificando, né? Fui tendo bastante livro, né? DVD também, eu tenho muito filme, eu tenho mais de 800 filmes em casa. Filmes de todo quanto é tipo, filmes mais clássicos, cult, filmes de ação, de super-herói, tenho a coleção toda de filmes da Marvel lá, então... Mas eu gosto de tudo. Inclusive, mantenho uma coluna de quadrinhos de cinema, né? No jornal, né? Que sai toda semana. Começou no itu.com, eu passei pro Periscópio também, então já faz basicamente 11 anos que eu escrevo sobre cinema, né? Legal. Ô, André, agora ainda falando com você como editor-chefe do jornal Periscópio, quais foram as coberturas jornalísticas que você poderia destacar aqui, que marcou assim falei, puxa vida, foi assim impactante para minha carreira como jornalista realizar essas coberturas? Eu acho que ainda no itu.com, as coberturas dos protestos de junho, da jornada de junho, dos 20 centavos, toda aquela confusão que depois culminou no impeachment da presidente Dilma. Tá. Ali foi para mim um grande ensinamento. Inclusive, tive contato ali com as manifestações de Itu foram ao contrário do que as grandes, né? Que começaram pequenas e se tornaram grandes. Aqui Itu foi ao contrário, começaram grandes, depois foram minguando e foram tornando mais perigosas até, com enfrentamento com o guarda municipal. Então tá ali no front, e poucos meses depois de entrar no itu.com, foi um desafio. Depois de 2014 já veio as manifestações da água aqui, tudo, a crise da água, né? 2014, ficar na frente da Câmara. A Câmara foi apedrejada. Ovo voando. Dr. Bastos era presidente com uma ovada na cabeça. Policial dando tiro de bala de borracha. Ali foi uma grande confusão. Eu tava ali naquele epicentro, né?
Então ali foram 2 coberturas mais tensas, assim, né? Mas também teve coberturas interessantes, como foi a questão da Copa do Mundo mesmo, que a gente recebeu 2 seleções em 2014 aqui, né? Da Rússia e do Japão, desse contato, né? Que foi a delegação. E tu sediou na delegação Da Rússia e do da Japão. Rússia e do Japão. Da Copa do Brasil Da 2014. Copa do Brasil. E depois Hotel 2016. São Rafael, né? No São Rafael, Uma ficou, no São Rafael, ficou a Rússia no Rússia, Japão, ali no Spa Sport. Isso. No São Carlos, perto no Santa Inês ali, Santa né? Inês, No isso. Santa Inês. E depois as Olimpíadas também foi bem interessante, né? E daí você participava das coletivas, tudo. Não participei tanto da coletiva, mas viver aquele momento de Copa do Mundo foi legal, né? É. Participei do treino da Rússia aqui no Novelli Júnior, ver os jogadores de próximo, né? Então, aqueles turistas que vinham pra cidade mesmo. Muita gente ficou em hospedado em Itu, apesar de não ter jogo aqui em Itu, mas muita gente ficou hospedada porque era próximo de São Paulo, né? Então, assim, eu cobri bastante evento. Mesmo os eventos de música eletrônica que teve aqui, o Tomorrowland, as 3 edições que eu cobri, foram coberturas interessantes. E do lado político, teve as eleições, né? Acho que as eleições foram... a eleição de 2016 foi muito marcante, né? Que foi bem próximo ali, acompanhei. E naquela época eu acompanhei eu fiquei designado para acompanhar a cobertura do prefeito eleito, Guilherme Gasoli. Então, eu fiquei muito próximo ali daquela cobertura, né? Quando eu acompanhei do começo ao fim, né? E acompanhei a votação, acompanhei depois a festa da vitória, coletivas de imprensa depois, o voto a voto no cartório, que já é digital, mas a gente tem essa proximidade. Eu fiquei sabendo do resultado alguns segundos antes do que todo mundo, né? Porque eu estava ali, né? Tá certo. Mas depois já estava online. Legal. Depois a eleição, depois 2020, acho que 2020 foi uma loucura com a pandemia, né? Acho que foi o momento que todo jornalista vai levar para a memória, que foi a cobertura da pandemia, né? A pandemia foi uma coisa fora da curva, que realmente ali foi delicado, foi duro, foi difícil, a gente recebendo muita pancada. Muitos celeumas também, né? A população irritada. Tudo. Paralisação de serviços, enfim, foi difícil. Foi complicado. E pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém sabia lidar com essa situação, né? E ali que foi, acho que o momento que a gente mais lidou com fake news e informação atravessada, que foi que a gente teve que, além de estar o desafio de informar, a gente também tinha o desafio da gente se proteger, né? Então ali foi, acho que a cobertura da pandemia foi uma cobertura bem delicada. André, falando, nós estamos em 2024, ano de eleição municipal, né? Existe já um projeto aí para fazer a cobertura aí, para ser um diferencial, né? Para trazer realmente, como você disse, a informação de primeira mão, né? Ao ituano, né? Como que vai ser essa cobertura aí dessa eleição aí de vereador, de prefeito aqui? Sim, a gente já começou já no jornal preparar. Então, inclusive, todas as edições até as convenções de julho, a gente vai ter notícias relacionadas à eleição de alguma forma. Então, nesse momento, a gente está prestando o serviço, né? O chamado serviço à população. Na edição de sábado, a gente já falou sobre a questão da regularização do título, que é importantíssimo. Que vai até dia 8 de maio. Assim, quem não regularizar não pode votar na eleição de 2024. Nessa edição, já vou estar dando uma antecipada aqui, que a próxima edição a gente vai falar sobre a questão do quociente eleitoral, para explicar, porque muita gente não sabe. Como houve mudanças. E houve mudanças, então a gente vai falar com um especialista para explicar como funciona. Então, até as convenções de julho, vai ter uma matéria específica sobre isso no Periscópio de sábado, que é o Periscópio mais político mesmo, né? E a gente está acompanhando já na verdade, desde que terminou as eleições de 2020, a gente acompanha a cobertura. 2022, mais ou menos ali, que, né, 2022, depois da eleição federal, que começou já a solidificar os grupos, né? A gente tem acompanhado, divulgado pré-candidaturas, acompanhando o dia a dia os bastidores ali, né? Outra marca também do Jornal Periscópio, não sei se vocês vão repetir nessa eleição, são as entrevistas com os pré-candidatos. Vocês vão abrir esse espaço para todos os pré-candidatos? Ou os candidatos já oficiais, não sei. Eu acredito que com os candidatos oficiais até. Depois das convenções partidárias. Depois das convenções. Isso é certeza, é um compromisso que o Periscópio tem, até porque o Periscópio é um prestador de serviço, né, para a população. Então, isso assim, como compromisso assumido aqui de entrevistar todos os candidatos. Isso é fato. As pré-candidaturas a gente não tem definido ainda. Provavelmente não. Mas assim, a gente fica uma incerteza, né? Pode ir, pode não ir, né? Então, até esperar oficializar a oficialização dos candidatos, a gente vai aguardar isso, mas
estamos acompanhando, até mesmo para candidatos que ainda são incertas a participação deles nas eleições, a gente está dando o mesmo tratamento como pré-candidatos, né? Então a gente não tem essa distinção. Óbvio que temos uma cobertura mais aprofundada da prefeitura, né? Apesar do prefeito não ser candidato à reeleição, aí tem uma cobertura mais aprofundada da prefeitura e da Câmara, né? Então a gente sabe que na Câmara temos todos os vereadores praticamente vão ser candidatos a prefeito, né? A vereador, né? Novamente, então a gente tem... a gente fala que eles acabam saindo um pouco na frente, né? Então, porque tem uma cobertura ali por ter um mandato, né? Mas a gente não deixa de falar dos pré-candidatos que não têm mandato também. Óbvio que para prefeito, porque se for falar para vereador, tem que ter um livro, não um jornal. Tem que ter um livro, né? porque são 300 pré-candidatos aí, então... É tanto pré-candidato que daqui a pouco eu vou lançar com pré-candidato, que é impressionante essa cidade. Onde você esbarra é um pré-candidato. É uma eleição que não é fácil. Não é fácil. Você deve saber muito melhor. Que não é fácil, porque olha, a concorrência realmente né, é bem acirrada mesmo, né? Porque é isso aí, né? São centenas, né? Então não tem como. O voto é muito disputado. André, mas aí na sua experiência, né, como jornalista, eu queria que você destacasse assim, um furo jornalístico. Falei, puxa vida, esse furo, sabe, vai ficar como assim, um prêmio mesmo, um troféu de você realmente conseguir apurar aquela notícia e trazer em primeira mão. O que você poderia... Eu peguei uma fase que é difícil a gente falar do furo, né? Para quem não conhece o jargão, é dar informação antes de todo mundo, né? Porque hoje em dia a gente compete com os próprios órgãos de imprensa, os órgãos públicos, né? Toda a prefeitura, todo o governo, enfim, tem uma rede social que às vezes ele próprio se autopromove antes de promover para a imprensa. Antigamente a imprensa não, a imprensa ficava ali nos bastidores e sabendo a informação antes de todo mundo. Hoje é um pouco mais difícil. É difícil segurar essa informação. Porque assim, para um político, às vezes é muito mais interessante, você sabe muito bem, às vezes é muito mais fácil ele se promover e mostrar, olha, eu estou fazendo isso, do que contar para um jornalista e tudo mais. Então, assim, isso no meio político que é onde que eu estou mais próximo. Mas eu acredito que, acho que o meu furo maior foi no esporte, ainda no Itu.com, que eu dei em primeira mão a informação de um novo técnico do Ituano e fui até elogiado pelo assessor de imprensa, o Acas Felliger, né, que é um assessor histórico aqui do Ituano, do Palmeiras, da época da Parmalat. Ele até me elogiou na época, parabéns, isso aqui, né? Então foi uma coisa que ali me envaideceu um pouco, né? E quem que era o técnico? O técnico era o Fael Júnior, que ele estava na transição, o Ituano tinha sido bicampeão, estava em uma certeza de técnico, e eu tinha uma fonte boa dentro do clube que falou, Passarinho me contou que vai ser o Fael. Legal. Confirma, e liguei para o staff do técnico, ele confirmou. E eu falei, quer saber, não vou perder tempo, vou oficializar isso aqui. E cravei, e de fato foi. Dias depois, o Ituano confirmou. Oficializou. Então foi o primeiro furo ali de informação ali que eu dei em 2014, né? E tiveram pequenos furos, assim, que eu não vou me recordar, assim, mas coisas assim, tipo, menos relevantes, assim, né? Mas como eu falei, hoje é mais difícil a gente competir com a própria comunicação dos políticos, das empresas, por conta dessa velocidade, né? Hoje com a rede social, a pessoa já coloca um story, já divulga, então é mais complicado. Deixar aqui o nosso apoio, né, ao nosso Galo Ituano, que não está numa fase boa, né? Perdeu agora pro Operário aqui em casa. Tá precisando. E a gente espera, né? A gente espera porque a gente acha que essa diretoria que está aí, juntamente com o Silvestre, o Juninho, que eles possam realmente fazer essa recuperação no Campeonato Brasileiro da Série B, né? Já, infelizmente, caímos da elite do Campeonato Paulista e a gente espera que, pelo menos, o Ituano possa se manter na Série B, né, que é muito importante, é muito interessante para o clube e também para nós torcedores. Então, força aí, Galo Ituano, né, que o Galo realmente possa apagar esse início aí ruim, né, do campeonato e possa se recuperar na Série B do Campeonato Brasileiro. André, você acha que o jornalismo, né, fala que o jornalismo é o quarto poder. Você concorda com essa afirmação? Eu concordo, às vezes discordo. Eu acho que eu não tenho uma opinião formada sobre isso, porque é complicado. A gente percebe a importância do jornalismo, acho que ainda tem uma grande importância,
Mas hoje ele se mistura muito com a rede social, né? Com a informação do Facebook, do Instagram. Então, a gente hoje, na verdade, eu falo que a comunicação pode ser, talvez não o jornalismo de modo geral, né? Porque o jornalismo ele perdeu muito prestígio, ele perdeu muita força nos últimos anos. Por problemas do próprio jornalismo, que eu acho que o jornalismo tinha que se repensar em muita coisa, mas também por conta da questão da rede social, dos fake news, que acabou também colocou o jornalismo como alvo, né? Mas eu acho que ainda é muito importante. E em cidades pequenas, cidades do interior, ele ainda tem uma grande relevância, né? A gente percebe que o que sai na mídia ainda repercute nos meios políticos, no meio do poder, né? Então a gente percebe isso, né? Que acaba sendo uma muleta ali, um apoio para governos, até mesmo para autoridades policiais, autoridades do meio jurídico, né? A imprensa, né? A gente percebe isso nos bastidores, como juízes, como prefeitos, vereadores, Câmara como geral, tem essa relação estreita com o jornalismo, né? E isso acaba se misturando em algum momento e acaba colocando a gente num patamar de quarto poder, né? Mas acho que perdeu um pouco essa força, né? Antigamente a gente via que uma Globo, uma Jovem Pan tinha uma força grande numa eleição até. Hoje já não tem tanto mais por conta da rede social, né? Mas ainda ela tem um prestígio. E você como jornalista, já sofreu muitas perseguições? Ah, já, muitas. Muitas. Eu falo que eu não tenho pais, assim, ainda hoje menos, mas eu lembro quando eu comecei como editor de jornal em 2017, eu morria de medo. Eu falava, putz, se eu fiz uma cagada ali, desculpa a palavra, um erro ali, Mas às vezes não é nenhum erro, né? Às vezes eu vejo assim, que às vezes se você faz uma crítica, né? Principalmente, eu acho que falando do mundo político, às vezes eu acho que o político ele não sabe assimilar, quando na verdade, veja, ele tem que entender que ele é um homem público, né? É lógico que a gente quer que você só elogie a gente no jornal, mas a crítica, entendeu? Se ela tem fundamento, Sim. se ela não é maldosa, eu acho que cabe. Mas acho que além da crítica, sabe? Mas o meu medo mesmo era, às vezes, de colocar uma informação errada. Que eu falo, eu prefiro 1000 vezes que saia um erro de português no jornal, porque impresso é isso aí. Mas também se errar, você retrata, né? A partir de imprimir, já era. Não tem mais volta, né? No site, no Facebook, você edita, né? Agora, no jornal impresso, já era. Você imprimiu, tudo bem que o print é eterno nas redes sociais, mas você consegue dar uma consertada. Agora, no impresso, não tem o que fazer. Imprimiu, já era. Então, eu ficava de início com esse medo, porque né, eu tinha até uma maturidade ainda, né? Eu jovem, 26 anos ali, já editor de jornal. Então eu ficava naquele medo de ou um erro de informação, ou até mesmo um erro de gramatical, alguma coisa assim. Com o tempo foi aliviando, né? Pegando mais intimidade com a coisa, né? Mas eu ficava ali, eu ainda falo que se eu recebo uma ligação das 6 da manhã até meio-dia de sábado, coisa boa não é. Porque alguém fala, você colocou no jornal, não sei o quê. Mas assim, é normal. Aprendeu a administrar bem. Tiveram algumas pressões maiores, outras menores, mas o que eu sempre falo, eu procuro tratar com respeito a todo mundo, né? E colocar sempre o seu ponto de vista, né? Eu acredito que... Por mais que às vezes as pessoas não concordem, mas é o ponto de vista do jornal, né? Todo mundo vai me ver e eu não escondo isso. Vai me ver eu conversando com o político A, B, ou C, eu não escondo. Eu tô na rua, eu paro, se eu vejo candidato Y, eu falo com ele. X, eu falo com ele. Eu não tenho problema com ninguém justamente por conta disso, porque eu estou na posição neutra do jornal, né? Eu tenho que ouvir todo mundo. Então eu não tenho problema de ouvir e conversar com ninguém, né? Óbvio que a gente acaba tendo contatos maiores com o outro por conta do dia a dia, né? Sei lá. Eu tenho um contato muito maior com o pessoal da Câmara, porque eu estou lá sempre, né? Do que um candidato que não tem mandato, né? Mas eu sempre procuro ouvir todo mundo e não escondo disso aí de ninguém. André, os jornalistas tinham uma associação forte, eu acho que a sede era em Salto, tal. Vocês mantêm essa associação ainda?
eu lembro que vocês eram mais atuantes, tinham os eventos e tal, que era... Eu esqueci o nome daquela jornalista de Salto. Não, eu não sei. Já Bom, não é. mas enfim, você participa de alguma associação? Não, inclusive uma coisa que eu sempre militei assim aqui dentro da cidade aqui pra gente retomar isso, porque realmente hoje a imprensa de Tu é muito pequena, né? Tem aqui poucos jornais impressos, um site, 2 O Jornal rádios. Centenário, que é a federação. Mas que é um jornal católico específico da igreja, né? Noticia também o dia a dia da cidade, mas não com tanta ênfase quanto o Periscópio. A gente tem agora Itu também, que é impresso. Mas é uma imprensa pequena. Eu brinco aqui, acho que deve puxar para um registro aí do Ministério do Trabalho. Tem pouquíssimas carteiras assinadas de jornalistas na cidade. Pouquíssimas, assim, dá pra contar nos dedos. Então, acho que a imprensa de Itu ela é pequena hoje, muito pequena. Então, é difícil a gente ter um grupo grande, né? Mas a gente tem grupo, hoje os grupos migraram para o WhatsApp, né? Então, tem grupos de WhatsApp que a gente conversa, se articula, ajuda um ao outro. Eu falo que aqui a gente tem óbvio, tem a concorrência, né? Que é saudável, mas se trata bem, um ajuda o outro, né? Uma mão ajuda a outra no jornalismo ituano. Mas a associação é uma coisa que não tem, faz tempo, é uma coisa que eu gostaria de retomar, talvez com o pessoal de Salto, que também é militante, muito forte ali, o jornalismo de Salto também é forte, pujante. Então acho que podia unir também. Uma coisa que, né? Fica até a ideia aqui, né? Pra de repente a gente conversar e estabelecer isso, porque é importante ter uma entidade que defenda o jornalista, defenda os direitos do jornalista. André, o STF aboliu, né, a exigência do curso de jornalismo para ser declarado jornalista, né? Como que você vê isso? Se você acha que realmente o exercício da profissão, né? Porque tem vários colegas, né? Que às vezes não cursou a faculdade, mas milita no jornalismo e conseguiu também o reconhecimento da carteirinha como jornalista. É uma discussão bem complexa que, inclusive, quando eu estava na faculdade que teve essa decisão do ministro Gilmar Mendes, né? E na época foi como uma bomba atômica na nossa cabeça, assim, o que eu tô fazendo aqui, né? Tipo, vou fazer 4 anos da minha vida, todo dia, segunda a sexta, à noite, perder meu tempo aqui pra uma coisa que eu não preciso mais. Mas eu acho que... A formação faz toda a diferença. A formação faz toda a diferença. Faz diferença porque a gente tem todo o embasamento ético, todo o embasamento teórico dentro da faculdade. Eu acho que a faculdade precisa reformar. Lógico. Talvez diminuir o curso. Mas nenhum curso, seja, olha, direito, seja... Até quero mandar aqui um abraço pro doutor Nakazone, que era meu professor de direito, processo penal. E ele dizia, olha, eu tô aqui para passar para vocês 20% do meu conhecimento. O resto vocês vão buscar através do exercício da advocacia, através da sua preparação para os concursos públicos. Então, realmente, acho que toda a faculdade, ela dá esse embasamento, né? E depois, com o exercício também da profissão, você vai, né, agregando, né, a experiência, mas com conhecimento teórico, que eu acho também fundamental, né? E acho que a faculdade de jornalismo, além desse embasamento que ela dá, ela te dá muito network, né? Você tem um contato com a profissão, de modo geral, que é muito difícil. É difícil você chegar lá sem uma experiência, sem uma formação, sem nada, bater na porta e falar, olha, me contrata aí. Muito difícil. Né? Então, você tendo essa bagagem da faculdade é importante. E eu acho que o diploma, ele separa... Eu não vejo problema de pessoas atuarem na imprensa. Tem os grandes jornalistas que não têm diploma, né? Que atuam na cidade, que atuam no Brasil todo. Aí se pegar, tem muitos jornalistas que não têm. William Bonner mesmo não é jornalista de formação, né? Depois ele foi formar, né? Ele encontrou como, acho que ele era publicitário, se não me engano. Tá, eu não sabia. Tem vários jornalistas que são grandes aí que não tinham diploma e depois foram adquirir isso com o tempo. E virou âncora da Globo. Então você vê, hoje ele é um grande jornalista, tem vários jornalistas aí que realmente não têm informação, mas são grandes jornalistas. Eu acho que o que difere o jornalista não é o diploma, mas ele tem que ter uma formação, pelo menos, tem que buscar esse conhecimento de teórico que depois vai vir no prático, né? E com a faculdade fica mais fácil, né? Então, o grande problema é que hoje qualquer uma pessoa tem uma rede social e se intitula blogueiro, jornalista, o cara tem uma página no Facebook, coloca qualquer coisa que quiser lá e consegue MTB até, então é difícil, né? E feita essa reflexão, quando você era estudante jornalista, você ficou mais tranquilo?
Ou não chegou a fazer essa reflexão na época? Não, porque tipo, eu falei, já tô aqui, já tô na chuva pra se molhar, vou me formar e depois eu vou ver. E o diploma foi essencial pra mim, né? No Periscope mesmo, eu fui contratado com diploma. Tive que tirar o MTB pra me ser contratado. Lá eles não contratam jornalista que não tenha formação, né? Que não tenha MTB, pelo menos, né? Então, o MTB, hoje você consegue o MTB de outras formas, mas com o diploma fica muito mais fácil. O processo é muito mais valoriza rápido. a tua carreira, né? O teu currículo, né? Sim, com certeza. Teu currículo, legal. E a questão das fake news, como que você enxerga aí? Como que é? Eu sei que no mundo digital é de uma forma, mas como que é pro jornalismo impresso também? Eu acho que vocês apuram mais, né? Então, eu acho que diminui as fake news ou não? Não tem essa sensação? Eu acho que a gente tem um maior controle, porque como a gente tem 2 edições por semana, tem um tempo maior para pesquisar, a gente não tem essa pressa pela informação atravessada. Óbvio que tem o site também, que a gente tem notícias mais apuradas ali, não menos apuradas, mas mais rápidas ali, né? Mas é difícil a gente lidar com a fake news. Eu acho que a pandemia mostrou como o ser humano é suscetível a qualquer informação atravessada, mal feita. Mas é que fake news ele virou um termo bonito americano aí, né? Para uma coisa que sempre existiu, que é mentira. As pessoas sempre mentiram para tirar proveito do outro. Isso aí desde que o mundo é mundo. Né? A gente vê na Bíblia coisas que a mentira tá lá na palavra. Então, assim, a mentira é uma coisa muito forte. E as pessoas criam uma relação, tipo, eu tenho um amigo que passou essa informação, eu acredito porque é meu amigo. Né? Então as pessoas não hoje apura, né? Não vai apurar a fonte, às vezes. Então eu vejo muita gente. Meu pai às vezes manda para mim uma mensagem no WhatsApp, eu tenho que falar, pai, não é verdade, isso aqui é mentira, é uma fake news, isso aqui. É complicado a gente competir com isso. Eu acho que é uma guerra que não vai ser difícil ganhar, que é sempre ficar enxugando gelo, é sempre ficar ali, desmente, alguém mente de novo, depois desmente, mente de novo. É uma luta do dia a dia mesmo que não vejo uma grande solução. Eu acho que talvez passando pela regulamentação das redes sociais é uma coisa importante. Muita gente fala, regulamentar é censura. Eu acho que óbvio, tem que ter cuidado, tem um debate muito grande com a população, com todos os setores da população, de esquerda e direita, mas a regulamentação ajuda, de repente, a coibir uma coisa assim, porque a gente vê uma Meta, que é a dona do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, não sendo responsabilizada por absurdos que são colocados lá. Absurdos, assim, que podem custar a vida de pessoas, né? Então, eu acho que para combater a fake news, ela passa pela regulamentação das mídias sociais. Perfeito, perfeito. E como que você vê o jornalismo, né, para a consolidação da democracia? Você acha que a profissão do jornalista, a função do jornalista de informar, de denunciar, ela é fundamental? Eu acho que mais do que nunca, mesmo apesar da desvalorização, apesar da internet dando diploma para todo mundo, dando aval para todo mundo dizer que é jornalista, eu acho que cada vez mais o papel do jornalismo profissional ele se torna importante, não só para a consolidação da democracia, mas da cidadania como um todo, né? Porque hoje mesmo eu estava vendo cedo no Jornal da Manhã o descaso com o transporte público na capital, sabe? Isso acontece em todo lugar, acontece em Itu, acontece em Salto. A única forma de denunciar é através da imprensa. Né? A imprensa ela te dá autonomia, te dá um meio para buscar uma imparcialidade que você não vai ter em outro lugar. E acaba incomodando, né, os poderes constituídos. Sim, ninguém quer se movimentar, né? Ninguém quer ver. Apesar de ninguém assumir que foi depois da reportagem do jornal que você... Mas foi. A gente já viu muita coisa lá que a gente publicou num dia, no outro dia estava solucionado. Então, assim... E isso é legal, né? Eu acho que o jornalismo, né, a imprensa, como essa ferramenta de denunciar corrupção, injustiça, né? De poder realmente melhorar a vida do cidadão, de dar vez e voz, né? Às vezes essas pessoas que às vezes não têm essa oportunidade de buscar a reparação do seu direito. Então, eu acho que o jornalismo ela tem essa ferramenta importante, né? Para a sociedade. Assim como o advogado, o direito é um garantidor de direitos, né, do cidadão, o jornalismo ele ajuda a colaborar com isso. E isso é importantíssimo para a democracia, né? Então, para mim, eu acho que cada vez mais se torna tão relevante quanto qualquer outro poder. E, de repente, nesse momento aí que a gente está tão discutindo, talvez seja um momento de ressurgimento do jornalismo.
momento que a gente consegue aí repensar e a população, de repente, valorizar mais. Legal. Ô, André, nós estamos chegando no final aqui do nosso Fala Galvão podcast, mas eu queria que você falasse também para o jovem que está escutando essa entrevista, que tem essa vontade de fazer jornalismo, né? O que você poderia deixar aí, né, de recomendação, né, para esse jovem, para essas pessoas que estão muitas das vezes saindo, né, do ensino médio e estão pensando no jornalismo? Eu sempre, quando eu recebo visita no jornal lá de jovens estudantes que vão conhecer o vão jornal... visitar, as escolas vão muito lá, né? Vão sempre lá, então eu sempre converso com eles e assim, por um tempo eu tive minha fase desiludida com o jornalismo, eu falava, não pensa direito, vai fazer outra coisa, tem tanta profissão que ganha bem aí, não sei o quê. Mas hoje eu penso assim, se quer fazer jornalismo, beleza, faça jornalismo, mas seja o diferencial, procure seu diferencial, comece lendo muito. Acho que um jornalista, para ser um bom jornalista, ele tem que ler muito, ele tem que ter uma capacidade de raciocínio diferente da média, senão ele não vai ser um bom jornalista, senão ele vai ser mais do mesmo, vai reproduzir, vai requentar release. Não. Seja um jornalista que lê, que apure, que investigue, que saia do lugar comum, né? Que esteja aberto a todos os lados, que ouça todos os lados, porque isso vai fazer o grande diferencial. E tudo começa na leitura, começa no básico, no beabá. Eu via colegas meus que não faziam o básico do beabá de uma escrita bem feita. Aí, para você escrever bem, você tem que ler bem, né? Então, isso é um grande diferencial. Leia. Legal. André, quero agradecer, né, uma vez mais aqui a sua participação. Nós estamos chegando aqui ao final. Queria também deixar aí o microfone aqui do nosso podcast aberto para você deixar aqui uma mensagem final, né? As suas considerações aí. A minha mensagem é que as pessoas valorizem o jornalismo profissional, se possível o Periscópio, quiser ler o Periscópio, acessar o Periscópio, adquirir o Jornal na Banca e torcer para que a gente tenha uma campanha saudável aí, né? Tá chegando bem próximo das eleições, que todo mundo se respeite, né? Que não baixe o nível. Tantos adversários políticos quanto com a imprensa, que a imprensa está lá só para relatar, né? Então, desejar isso para Itu. E o eleitor quer candidatos com proposta, né? Não com baixaria, né? A gente quer discussão de alto nível, né? Não discussão de baixo nível. É isso aí. Nós conversamos aqui com o André Roedel, né? Jornalista por opção e por paixão. E nós vamos chegando ao final aqui do nosso Fala Galvão podcast. E até o próximo programa. Um grande abraço.